Hoje sobre crenças limitantes, né? Nós também temos nativos aqui, né? Então nós vamos também falar de uma forma geral. Coloquei o imigrante e nós vamos trabalhar com essa temática e a temática que eu trabalho, né? Sou psicólogo transcultural, que a gente chama, psicólogo diretamente voltado para a imigração. E apresentei para vocês, sou psicólogo clínico, sou especialista pela PUC, né, no Brasil, em bem-estar do imigrante. E eu coloquei ali, né, um cara cheio de crenças limitantes em processo de transição, né? A gente tem às vezes essa idealização, o psicólogo resolve as coisas de maneira mais fácil, e não é dessa forma, a gente passa pelo mesmo processo. E eu gosto muito disso, de passar por esse processo e trazer isso aí também para o meu paciente, para o meu cliente, tá? Eu coloquei aqui, hoje minha família está aqui, sou muito grato por isso. A Daya, minha esposa, te apresentou, a Nina e o Theo. E também tem os nossos convidados ali, né, que vieram aí ouvir a gente aqui, conhecer o grupo, o Wagner trouxe sua família. Me sinto muito honrado por isso. Muito obrigado a todos vocês. Respondendo aquela pergunta, né, como é que você veio parar aqui na Europa? Como é que vocês vieram? Todo mundo, quando cruza o migrante, acaba perguntando isso. Como é que você veio parar aqui? E a minha resposta é o seguinte, né? Nós tínhamos uma empresa no Brasil, um escritório de fotografia, um estúdio, coloquei até para ver na semana passada. A Daya é fotógrafa, de formação. E eu tinha um consultório, né? E quando a nossa demanda começou a aumentar por falta de gestão, né? Em que eu trabalho até do André, ajudar a gerir esse crescimento do nosso negócio, isso é extremamente importante. A gente ainda não tinha essa experiência, então nosso negócio começou a crescer na área de fotografia para clientes, de empresas, e devido a tanto trabalho, a Daya teve um processo de burnout, uma estafa, né, mental, que se não consegue mais lidar com as questões profissionais. Isso prejudica muito a qualidade de vida. E devido a isso, nós já estávamos com a agenda para tirar umas férias aqui na Europa, na Bélgica especificamente, e nós íamos passar uns 2 meses. A ideia era passar 2, 3 meses na Bélgica. Dentro desse processo, dessa viagem de passeio, nós tivemos um acidente de carro, onde a Daya se machucou, né? Fraturou algumas vértebras, teve que ficar imobilizada, e isso nos impossibilitou de voltar para o Brasil. Depois disso, veio a pandemia, e com a pandemia nossos voos foram cancelados, então a gente também não conseguiu retornar. Tudo mudou, porque no Brasil nossos eventos foram cancelados, né, na nossa empresa, eu continuei atendendo algumas pessoas online, mas esse processo de transição aconteceu com a gente, e depois veio a gestação da Nina. Quando a Nina veio, então a gente imaginou, bom, nós já estamos nesse cenário, a gente vai ficar aqui, nós vamos refazer a nossa vida na Europa. E depois a gente transitou aqui para Portugal por uma questão de documentação, né, uma questão de validação de diploma, então a gente optou por Portugal. Mas é por isso que nós estamos aqui. Dentro desse processo, eu já falo mais sobre isso, dentro desse processo eu me deparei com um público imigrante, é por isso que hoje o meu direcionamento é justamente para nós, né? Eu tive uma depressão lá na Bélgica, é uma questão sazonal do clima, e eu me deparei com uma falta, né? Existem profissionais, psicólogos muito bons, mas eu me deparei com essa falta, né, empática do profissional vivendo esse contexto migratório. A gente sabe o quanto é difícil a adaptação, né, até mesmo uma questão linguística, uma questão de documentação, né, de legalização. Todo esse processo é um tanto burocrático e estressante. Então gera na gente várias emoções que a gente precisa gerir e acolher de uma forma melhor. Tá? Essa é a minha história e vou bem aqui agora. Trazendo o nosso tema, né? Afinal, o que são crenças? Né? Para todo mundo entender o que são crenças. Crenças são convicções nossas, convicções internas. Todos nós temos convicções internas e repetições que se tornam realidade. Ou seja, de tanto a gente repetir aquilo, de tanto a gente viver esse contexto, aquilo para nós é fato, é uma realidade. Tá? Nem sempre elas são negativas, elas podem ser positivas, podem ser algo muito bom para nós também. Geralmente elas são generalizadas, então geralmente é no contexto onde eu entendo que todo mundo faz dessa forma, tá? Quando eu tenho uma crença, eu penso geralmente assim, todo mundo deve pensar assim, não necessariamente. Geralmente eu não questiono as minhas crenças, por quê? Porque eu acredito que é uma verdade absoluta. Eu sempre cresci dessa forma, eu sempre fui acostumado a ver o mundo dessa maneira, a minha família vive dessa forma, nesse contexto, então para mim é uma verdade absoluta. Elas estão ligadas geralmente a algum grupo, um grupo ou instituição. Por exemplo, aqui no Recomendo, nós pertencemos a um grupo, pertencemos? Nós acreditamos que a recomendação é extremamente importante, que o network. Quem está aqui e não acredita nisso, dificilmente vai conseguir fazer negócio, dificilmente vai conseguir
alavancar algo aí, né? Porque é importante dentro do recomendo que a nossa crença de network ela seja validada. Então é uma questão de grupo ou instituição, até mesmo uma questão religiosa, né? Muitos de vocês também têm religiões, fazem parte de algum grupo religioso e dentro dessa religião nós temos algumas convicções, né? Isso faz com que nossas crenças sejam reforçadas. Isso são crenças. E sempre carrega uma base afetiva, isso aqui é extremamente importante. Toda crença, todo aprendizado que nós temos tem uma base afetiva. Existe um valor ali emocional. Por exemplo, pertencer aqui ao Recomendo, né? É um grupo onde nós pertencemos, nós temos o sentimento de pertencimento. Eu faço parte de um grupo, de uma organização que recomenda as pessoas em Braga. É o melhor grupo de network de Braga e eu faço parte dele. Olha que importante fazer parte, né, desse ganho secundário que a gente tem em volta disso. Tem uma base afetiva ali, tá? Sempre carrega uma base afetiva. Isso são nossas crenças que todo mundo tem. Até aqui, ok? Sim. Muito bom. Falei que não muito bem com isso, né? Como é que acontece essa crença em nós? Né? Como é que isso gera? Como é que estabelece então uma crença? Princípio da identificação com o meu grupo, que eu acabei de falar agora. Né? Eu me identifico com o meu grupo, então, por exemplo, eu vou a algum grupo religioso, os valores são parecidos com os meus, né? As ideias que eles falam são parecidas, eu crio uma identificação e eu começo a pertencer a isso. Então, isso me dá aí uma identificação de crença. E gera um sentimento de pertencimento, né? E geralmente são aprendidas, eu vejo no outro, depois internalizo em mim. Ou seja, os outros demais eu já falei, geralmente eu sempre vejo alguém fazendo primeiro. Por exemplo, na sua família. É provável que vocês tenham algum costume, né? Sei lá, algum ritmo, alguma crença que você sempre faz, algum hábito, né? Ou até mesmo alguma cultura, vocês sempre repetem aquilo, e geralmente isso você não questiona muito. Você foi criado naquele ambiente, você sempre vai fazer aquilo, e em algum momento da vida você pode até parar para questionar, mas geralmente, por conta do seu grupo, por conta da sua família, você só reproduz, sem questionar. Assim que acontece a crença, tá? Vou trazer um exemplo, então, para ficar mais claro para nós. Quem aqui toma água de torneira? Direto da torneira. Olha lá, será Érico? Doutor Érico, ele pegou mão, agora já posso tomar. Já tirou? Agora eu tomo, a partir de agora. Água de torneira. Muito bem. Então, muita água. Exatamente. Olha lá, isso é importante. E quem aqui não toma de jeito nenhum, só toma água filtrada? Olha lá, eu também. Eu até então não tomava, né? Água filtrada. Vai começar a tomar agora. Vai começar. Depois que a doutora é. Nós temos água de torneira e água filtrada. Os dois são água, certo? Né? Mas o que acontece? Quando eu tomo água de torneira, eu não tomo água de torneira de jeito algum, é porque geralmente eu recebi alguma informação dentro do meu contexto, dentro da área onde eu vivo, eu recebi informação que a água de torneira faz mal, é ruim para a saúde, então eu não tomo, né? E aí eu tomo então água engarrafada. Por quê? Porque alguém me disse também, né? Lembra do outro, a questão da crença, alguém me disse que a água filtrada, a água engarrafada, é muito melhor para a saúde. Eu compro a ideia e eu passo a só tomar água filtrada. Eu estabeleci uma crença? Estabeleci, né? Tem uma questão de valor? Tem. Tem uma questão afetiva? Provavelmente. Porque agora, a doutora Érica é o quê? É uma pessoa, uma figura que representa a área da saúde, certo? Uma confiança, existe uma credibilidade. Se ela me fala, pode tomar água de torneira, eu vou começar a tomar, muito provavelmente. Eu não questiono muito, tá? Exatamente. Agora sim, vamos colocar uma suposição onde nós estamos em um lugar onde a gente não consegue, não tem acesso à água engarrafada. De repente você só toma água filtrada, água comprada, e você está em um ambiente onde não tem, só vai ter água de torneira. Se você não toma essa água, né, de jeito algum, você está com muita sede, você não toma água de torneira, porque você só toma água filtrada, é muito provável que você está com uma crença limitante. Estou dando um exemplo muito simples, tá? É muito provável que aquilo ali bateu em você, um questionamento. Opa, não tem água. Eu costumo até falar assim, né? Nós fomos para Paris, contei isso aqui na outra palestra, recentemente. Nós estávamos num restaurante e lá eu quis comprar uma água para fazer uma mamada nele. E aí minha esposa falou, compra uma água lá para a gente fazer uma mamada. Eu fui comprar uma água até a balconista e ela falou, você quer uma água? Ela pegou um copo e
encheu da torneira e me deu. Eu falei, será que isso cobra, né? Por que é isso e tal? Eu perguntei pra ela quanto é que cobrava. Ela, não, vai lá, de graça. Eu falei, é essa água que tem. Não tinha mercado próximo, não tinha nada ali perto, a única coisa que tinha era essa água. Porque na França é muito comum as pessoas tomarem água direto da torneira. Eles geralmente. Então, você vai no restaurante, você pede uma água, eles te dão uma água assim. Né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência, algumas pessoas já tiveram. Vocês pegam água diretamente da torneira. Porque culturalmente estabelece uma crença que aquela água é boa. Pode ser que seja mesmo. E aí o que acontece? Ali eu tive que ir indiferente de uma crença. Opa, eu acredito que a água da torneira só tem essa, é uma questão de sobrevivência. Se eu não aceitasse essa água, né, e prejudicasse de não tomar, minha filha não tomar uma mamá, aí eu estaria lidando com uma crença limitante, que é o pensamento, né, são pensamentos impositivos, ou seja, desenvolvidos ao longo da nossa vida. O que eles acabam fazendo? Nos barrando de seguir algo, né? As crenças limitantes, elas acabam se tornando nossas próprias verdades. Eu não questiono, né? E muitas vezes nos paraliso diante de desafios importantes. Por exemplo, da água é um desses. Se eu não tomo a água, eu vou ficar com sede. E a crença, porque a crença me paralisou e fez com que eu barrasse aquilo ali. Deu para entender nesse exemplo? Entendeu? Isso é uma crença limitante. E nós temos várias, né? Várias crenças limitantes. E principalmente quando a gente fala no contexto do imigrante. Né? Todos nós aqui, maioria, melhor dizendo, somos imigrantes. Né? Ou algum momento precisamos nos deparar com isso. Com crenças, porque eu acabei de dizer, na documentação, na transição, de mudar de país, linguística. Né? Então nós temos aí vários exemplos onde nós nos barramos com isso. Eu coloquei algumas crenças aqui que eu acredito que são crenças que nós nos deparamos enquanto imigrantes, mas vocês provavelmente conhecem muitas outras. Tá? Uma dessas crenças, imigrante tem que trabalhar de qualquer coisa quando a gente migra. Né? Qualquer coisa que aparecer para a gente estar valendo. Estou em outro país, né? Toda regularização é difícil. Nossa, é difícil esse processo burocrático de documentação, de ficar legal no país, enfim. Tudo é mais complicado quando a gente é imigrante. A gente já fala muito isso, né? Pelo menos eu já falei, hoje eu me empolgo muito mais para falar, mas é uma fala presente entre nós. E principalmente, empreender como imigrante é difícil, tem que já vir de família gringa, de família de quem já mora aqui. A gente, como imigrante, às vezes pensa nisso. Nossa, empreender, começar uma empresa lá, começar um negócio em outro país, mas eu não tenho muita referência. São barreiras que nós enfrentamos e que nós acreditamos, porque é uma crença. Que talvez até um processo de repetição, né? Nina, o que foi? O que você tem? Ela quer falar também. Ela quer falar. Não pode pegar agora. Boa. O que mais aqui? Vocês acreditam que essas crenças fazem parte do processo do imigrante? Né? Com certeza. Alguém acredita que tem mais alguma? Vocês conseguem lembrar? Conseguem me trazer alguma aí? Acho que não, acho que é isso mesmo. É isso mesmo, né? Tem muita gente que hoje em dia por conta do câmbio, né? Fala, não, é caro demais, eu não consigo ir, né? Esse padrão real. Eu acho que a crença também vai muito da experiência dos outros. As pessoas tomam por uma verdade absoluta da experiência. Então, quando a gente ouve que vai ser difícil, que eu não vou conseguir, isso eu vou internalizando. E muitas pessoas até deixam de fazer esse movimento por conta de ouvir muitas coisas negativas. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história. Né? Muito bom. E justamente, se a gente está para imigrar, né? Nós temos alguém que já está lá no país e fala algumas coisas dessas, aquela pessoa se torna uma autoridade, uma referência. Então nós automaticamente damos crédito, acreditamos e internalizamos. Perfeito. Por exemplo, da água, a doutora Érica é uma referência na saúde. Ela fala que a gente pode tomar essa água, a gente vai tomar. A gente internaliza aquilo. Por um lado é positivo, por outro nos paralisa, nos limita. Então é tão importante a gente questionar o que acontece com a gente. Vou dar um exemplo para vocês também daí à noite. O fato de eu estar aqui como psicólogo, no meio de empreendedores com segmentos bem diversos, é uma crença para mim que eu estou vencendo, tá? Por quê? Porque eu trabalho essa crença de que o psicólogo é uma verdade que muitos têm, precisa estar em consultório, precisa estar em contato com o paciente, na área da saúde. Quando a gente empreende, vai para outros lugares, né? Vai dar uma palestra numa empresa, vai dar uma palestra num grupo de networking, é uma crença que a gente está vencendo, né? Está liberando isso.
Até hoje, porque há empresas que contratam psicólogos para o departamento de recursos humanos. Exato, né? Tem bastante, mas quando a gente entende que o psicólogo está no contexto empresarial, ou ele está inserido no RH, né? Ou na área social, mas dificilmente ele está na frente de um negócio falando para empresários, falando com essa verdade. É muito mais difícil a gente encontrar. Mas tratando como empresa, né? Como empresa, como negócio, nosso negócio é uma empresa, tá? E agora o que fazer, gente? Eu já sei que é uma crença, já sei que é uma crença limitante, já sei como que ela está dentro de mim. Como é que eu lido com isso, né? Eu vou falar 3 passos muito simples que eu coloquei aqui para a gente poder seguir a respeito das crenças. Meu tempo está acabando. 3 passos muito simples para a gente debater uma crença limitante. Analisar, questionar e promover essa crença. Então, como é que eu analiso essa crença? Primeiro eu analiso o meu contexto, o que eu faço todos os dias, o meu dia a dia. Então eu analiso se eu tenho uma crença ali. É uma crença. Essa crença é positiva ou não? Ela me dá informação para eu prosseguir ou ela me paralisa? Então eu analiso que tipo de crença que serve para o meu dia a dia, né? Depois eu questiono a crença. O que eu faço com ela? Essa crença é limitante? Né? Essa crença está me fazendo não fazer aquela reunião, de repente, com o empresário, por achar que eu sou menor, né? Ou que meu negócio não é tão bom, ou me faz acreditar que, de repente, o meu negócio não consiga se expandir mais por eu ser um imigrante, né? Então, eu questiono a minha crença, eu vejo se ela está me limitando, eu faço essa análise para poder promover a crença. Eu identifico, né? Eu analiso e questiono, que é a identificação, e então eu promovo a crença para ela se tornar uma crença fortalecedora. Que é nesse ponto que eu quero trazer o exemplo que eu disse para vocês agora, em respeito a mim, de estar aqui no grupo de network. Eu tenho a crença de que estar num grupo de network talvez não seja tão não traz tanto resultado para mim, ou não é um lugar de pertencimento para um psicólogo. Mas aí o que eu faço? Um enfrentamento. Eu venho para o grupo, palestro para um grupo, né? E eu então gero uma crença fortalecedora. Ao invés de eu ficar dando crédito a essa crença, acreditando nisso e apostando, quem caiu da cobra aí? O Isaías, né? Você falou do Isaías? Eu pego a cobra e mato, né? E ainda mostro, pessoal, eu não só vim enquanto eu estou palestrando aqui na crença, estou trabalhando a crença mesmo. Significa que a crença deixou de existir? Não. Mas a crença, assim como a gente vai ganhando ela, a gente também vai fortalecendo para que ela se promova, né? Tudo é questão de hábitos, tudo é questão de frequência, de contínuo, né? Tudo é questão de continuar nesse processo. Eu identifico a crença, né? Eu questiono ela. Peraí, você está me parando? Você não que eu posso progredir? E aí então eu promovo. É algo fácil? Não, né? Não é tão simples assim, mas é dessa forma que a gente vai promovendo as nossas crenças e fazendo com que elas se tornem crenças fortalecedoras. Então é possível que dentro de vocês, dentro de nós, existam muitas crenças que a gente às vezes não deu conta. A gente ainda nem sabe porque a gente não parou para questionar o porquê que a gente faz. É então aí que a gente vem e fortalece a crença, tá? Eu já vou entrar nas perguntas, mas antes disso eu queria contar um exemplo para vocês, né? Um exemplo aí rapidinho. É uma menina recém-casada, uma jovem recém-casada, que decidiu fazer o Natal na casa dela, né? A família é grande, uma família muito tradicional, e ela falou assim, esse ano, mamãe, quero fazer o Natal na minha casa. Quero convidar a vovó, os tios, os primos, todo mundo para ir lá em casa. Então essa menina começou, deu tudo certo. No dia 24 de dezembro, então, o que ela fez? Ela começou a preparar a ceia, né? E ela foi mais tarde, assim, se aproximando já lá para umas 5, 6 horas da tarde, ela começou então a assar o peru, né? E aí ela partia o peru todinho, né? Cortava o peru em pedacinhos, como ela sempre aprendeu com a mãe dela, cortava em pedacinhos, colocava numa forma pequena e ia assar no forno, né? E ela viu que aquilo demorava, e aí demorou para assar essa primeira remessa, mas lembrando que ela convidou a família inteira, ela queria muito que a família estivesse lá. E ela assou a primeira remessa e a hora começou a se aproximar da ceia. Ela, meu Deus do céu, não tinha feito cabelo, maquiagem, unha, e ela estava desesperada, porque ela precisava entregar aquela ceia. Ela assa outra bandeja, coloca lá uma forma pequena, os pedaços de peru e põe para assar. Quando deu a hora das pessoas convidadas chegarem, a mãe dela viu que ela estava desesperada, porque ela não conseguia ainda entregar a ceia, não deixar a ceia pronta, e a mãe dela falou, o que está acontecendo?
E ela chorando na cozinha, dizendo: mamãe, eu sou um fracasso, eu não consegui entregar a ceia, a primeira ceia da minha casa. E a mãe dela disse: mas por quê? Ela disse: oh, mãe, eu só assei 2, né? Só estou assando a outra ainda tem muitas formas, não vai dar para as pessoas comerem o peru, não vai ter peru para todo mundo. E a mãe disse: bom, você deveria ter começado cedo. Todo Natal lá na minha casa, toca a mão, todo Natal lá em casa, eu começo a assar muito cedo. 5 horas da manhã eu já estou assando as formas de peru e vou colocando, e vou depois colocando em outro lugar, asso mais uma, enfim. A mãe faz dessa forma. Quando a avó chegou na cozinha, né, a avó viu que a mãe estava desesperada, a filha, e sua neta: o que está acontecendo aqui? E a neta diz: vovó, olha só, né, eu não consegui assar as formas, enfim. A mãe diz: olha, mamãe, ela não fez igual eu faço, né, igual a senhora faz, que a gente levanta muito cedo e coloca as formas para assar desde manhã. A avó olha para aquela cena, olha para o forno, olha que tinha algumas formas vazias em cima do balcão e diz assim: minha filha, por que você não pegou essas formas grandes e colocou para assar várias formas dentro do seu forno, que é grande, novo? Ela disse: bom, eu sempre aprendi dessa forma com a minha mamãe, vó. Eu sempre aprendi com a mamãe assim. E a mãe disse: vovó. A mãe disse para a avó, né? Mamãe, a senhora sempre assou assim. Eu sempre aprendi que a senhora cortava o peru todo, colocava em forma pequena e assava no forno. Ela diz: minha filha, eu sempre fiz dessa forma porque o meu forno e minha forma era pequena. Não era que é o processo certo, né? Você faz isso, mas não era, eu nem sabia que você fazia dessa forma. Eu sempre cheguei na sua casa, o Natal estava pronto, a ceia estava pronta. E aí a neta reproduziu o que a mãe fazia e a mãe reproduziu o que a avó fazia. O que significa? O que significa esse exemplo todo? Foi um fracasso o Natal dela, mas ela teve uma lição muito importante, de que ela precisava questionar. Ela sempre viu a mãe fazendo, e a mãe fazia porque a avó fazia. E fazia porque o forno era pequeno. E às vezes isso só se reproduz. É muito provável que vocês, assim como eu, estejam reproduzindo, né, coisas da nossa família, né, costumes que a gente aprendeu talvez com um professor, uma crença que a gente aprendeu com um professor limitante, né? Existem vários exemplos a respeito disso, com professor, com pessoas com figuras de autoridade, né? Inclusive com a nossa família, e a gente só reproduz, e hoje a gente não sabe o que a gente faz. Então tem muito processo que a gente pode otimizar e muita coisa que a gente pode vencer, muita barreira, simplesmente por questionar a crença e fazer com que ela seja uma crença fortalecedora. A partir de então, essa menina começou a assar então, em uma forma grande, vários formatos, porque o forno dela era possível para isso. Assim somos nós temos hoje capacidade de acesso muito mais do que os nossos antepassados tiveram. E às vezes a gente está usando a forma e o forno ainda é limitado por conta disso. Ok? Perguntas? Um momento. Bom. Muito bom. Anderson, se você não tivesse o burnout da sua esposa e que te forçasse a ficar mais tempo aqui, você teria feito esse movimento de migração? Acredito que não. Eu acredito que não. Talvez para uma viagem, mas para ficar, eu acredito que não. Isso, na verdade, foi desenvolvendo muito bem, e também foi uma aceitação. Eu precisei aceitar que o meu momento agora era esse. E aí, então, eu fiz uma adaptação para a minha realidade e hoje eu consigo lidar com isso. Mas, a princípio, foi traumático. A princípio, foi assim, uma questão obrigatória. E aí, a questão emocional, né, esse suporte emocional que eu também tive na época, me fez ter algo que a gente chama de aceitação e acolhimento. Eu acolho aquilo e eu aceito, né? E eu trato com as possibilidades que eu tenho hoje, com a realidade. Então hoje, o meu contexto de vida é totalmente diferente, mas ele é bem estruturado, emocionalmente falando, né? Porque esse processo foi aceito. Eu não fiquei brigando com ele, sabe? Eu queria estar no Brasil, era só uma viagem e tal. A princípio passei por esse momento, mas hoje já é algo resolvido, eu acredito. E essa crença limitante você tinha? De migrar? Por não pensar nisso? Acredito que sim, sem dúvida. É uma crença, de que se eu for para esse país eu nunca, sei lá, não estudei francês para estar na Bélgica, fui como turista, então eu fui estudar o francês, mas aí sempre tinha aquela crença, bom, quem já estuda antes está muito melhor aqui e tal, e é uma realidade que não é, assim, é um preparo muito importante, mas por essa vontade de querer aquilo, eu acho que eu me dediquei bastante para aprender o francês, né? Então, nós fomos para Paris agora e não parecia que eu estava falando normal, porque a língua não era uma dificuldade para nós, porque aprendi naquela época.
Mas eu acredito que lidei com várias crenças. Né? Lidei com várias crenças que me limitavam e me colocavam numa condição até inferior. Me via de uma forma inferiorizada por acreditar que o meu processo não foi um preparo, foi um susto. Na verdade, a gente está sempre lidando com isso. Né? A gente quebrando essas crenças todos os dias. Né? Às vezes a gente se questiona de tradições, de manias. Sempre foi assim, eu sempre fiz dessa forma. Até na hora de levantar, você tem essas crenças em que eu sempre fiz dessa forma e é assim que eu vou fazer hoje. Então a gente tem que estar... Com essa experiência, a gente precisa fazer algo. Ou a gente faz algo diferente. Ou a gente se enfrenta, né? Ou a gente de alguma forma se encosta com isso. Então assim, o que eu fiz com essa bagagem? Estou preparando um material, um e-book, justamente para quem quer vir do Brasil para cá, chamado Bagagem Emocional. Vou contar um pouco da minha experiência e como se preparar emocionalmente para essa transição. Né? Muito bom. Acabou meu tempo. Isso.